Olá, boas-vindas a mais uma explicação detalhada. Hoje a gente vai jogar luz sobre um problema de saúde que, na grande maioria das vezes, fica ali totalmente invisível. A campanha Maio Roxo vem ganhando cada vez mais força, iluminando prédios e monumentos por aí. Mas o objetivo real vai muito além de ter uma cor de destaque no calendário. É uma jornada profunda para desmistificar as doenças inflamatórias intestinais. A ideia é entender de fato o impacto disso no corpo humano e, claro, descobrir os avanços absurdos da medicina moderna para conseguir lidar com essas condições da melhor forma possível. E para começar a entender o cenário, o que chama muito a atenção logo de cara é a escala humana da situação. Um levantamento publicado na The Lancet, que é uma revista científica super respeitada no mundo todo, mostrou que mais de 10 milhões de pessoas convivem com essas doenças hoje. Então, não estamos falando de casos raros ou isolados, não. São 10 milhões de pessoas enfrentando uma verdadeira batalha interna todos os dias, muitas vezes num silêncio absoluto. É uma magnitude que, sem dúvida, exige a nossa atenção imediata. E aí a gente chega na grande questão. Por que dedicar um mês inteirinho e criar toda uma identidade visual forte para isso? O Maio Roxo não está aí só para ficar divulgando estatística. A campanha existe justamente para quebrar esse ciclo terrível de silêncio, de dor, que ninguém percebe, e de diagnósticos que chegam tarde demais. A tentativa é mudar a realidade e a jornada de quem sofre, usando a informação como a arma principal contra o preconceito e a favor da qualidade de vida. Para dar conta de tudo isso, nosso caminho de hoje vai passar por 6 pontos essenciais. Primeiro, o que é o Maio Roxo, depois entender a parte médica das doenças intestinais, mapear os sintomas e sinais de alerta, reforçar a importância do diagnóstico, explorar os tratamentos para retomar a qualidade de vida e, por fim, deixar um alerta super importante para toda a sociedade. Entrando na nossa primeira sessão. O que é Maio Roxo? É exatamente o que diz o subtítulo, trazer as doenças invisíveis para a luz. E já seguimos para a seção 2, entendendo as doenças intestinais. Vamos mergulhar nos fatos médicos por trás de todo o diagnóstico. Quando a gente olha pelo lado da medicina, o foco recai sobre inflamações que são crônicas e autoimunes, ou seja, é um gerenciamento para a vida toda, não existe uma cura mágica. O que é realmente fascinante, de um jeito complexo, é que doenças inflamatórias intestinais, as chamadas DIs, funcionam como um termo guarda-chuva. Elas causam feridas, úlceras, inflamações severas lá no sistema digestório. E o grande detalhe é que não tem um único vilão culpado. É meio que uma tempestade perfeita. Envolve predisposição genética, envolve fatores ambientais como a nossa dieta e o estilo de vida urbano, e até um desequilíbrio muito forte nos micro-organismos que habitam o nosso intestino, que é o nosso microbioma. O impacto físico é profundo. Isso ilustra muito bem a diferença anatômica principal entre os dois grandes pilares das DIs, que é fundamental separar. De um lado, temos a doença de Crohn. Ela basicamente não tem limites de território, pode inflamar qualquer parte do trato digestivo, literalmente da boca até o ânus. Já do outro lado, a gente encontra a retocolite ulcerativa, que é superterritorial. Ela fica restrita de forma exclusiva ao intestino grosso, que é o nosso cólon, e ao reto. Entender exatamente onde a doença está agindo é o primeiro passo que a medicina dá para conseguir guiar o melhor tratamento. Agora, na seção 3, sintomas e sinais de alerta. A importância de reconhecer os sinais silenciosos do corpo. Falar sobre esses sintomas físicos, mantendo uma neutralidade clínica total, é o jeito certo de desestigmatizar a realidade de quem enfrenta o problema todos os dias. A vergonha não pode jamais ser uma barreira para buscar saúde. Os sinais que o corpo começa a emitir são bem alarmantes e acabam debilitando a rotina. Tem os sintomas abdominais clássicos, como cólicas fortíssimas, inchaço, que muitas vezes vêm acompanhados de alterações drásticas, tipo diarreia crônica e até sangue ou pus. Mas a grande sacada aqui é perceber que essa é uma doença sistêmica. Ela vai muito além do intestino. Pode provocar uma perda de peso súbita, uma fadiga que parece que não passa nunca, e pode até atacar o corpo, inflamando as articulações, os olhos, a pele e o fígado. É literalmente o corpo inteiro tocando uma sirene de alerta. Indo para a seção 4. A importância do diagnóstico. Uma verdadeira corrida contra o tempo para garantir os melhores resultados. Porque, olha, quando esses alarmes todos soam, o tempo passa a ser um fator totalmente crítico. Agir rápido com intervenção médica é a melhor e, muitas vezes, a única defesa contra complicações gravíssimas e irreversíveis, como obstruções, formação de fístulas ou até um aumento no risco de câncer coloretal.
E essa citação resume perfeitamente o senso de urgência. Nas palavras do Dr. Rogério Sadi Rosni, presidente do Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil, quanto antes o paciente iniciar o tratamento, melhor para conseguirmos controlar a doença e evitar piores consequências, como até a remoção de partes do intestino. É um baita alerta médico, cheio de autoridade, mas que carrega uma humanidade imensa. E, para conseguir essa agilidade, os médicos contam com um kit investigativo pesado. Exames de sangue e exames de fezes são os primeiros a dar as pistas. As tomografias e as ressonâncias magnéticas entram para mapear o abdômen inteiro. Mas a grande ferramenta investigativa que bate o martelo é a colonoscopia com biópsia. É ela que permite visualizar a mucosa intestinal lá por dentro, de forma bem direta, para poder identificar cada ferida e depois confirmar no laboratório se a gente está lidando com Crohn ou com a retocolite ulcerativa. Passando para a seção 5, tratamentos e qualidade de vida. Aqui a medicina moderna esbarra no cuidado multidisciplinar. Uma vez que o diagnóstico está fechado, o cenário muda rápido da investigação para a solução. E atenção, o fato de não existir cura não quer dizer que não tem esperança. É o contrário. O progresso científico é espetacular. E o objetivo agora fica claro: devolver a qualidade de vida. Os passos para retomar o controle são bem lógicos. Tudo começa ali no diagnóstico precoce, que vai abrir as portas para o tratamento médico intensivo. Paralelo a isso, entra um suporte multidisciplinar que faz milagre, sério. Cada um desses passos constrói a base de sustentação para o próximo até se chegar no grande prêmio, que é a remissão clínica, que é quando os sintomas basicamente somem e o intestino cicatriza, deixando a rotina quase totalmente normal de novo. E o arsenal de medicamentos disponível hoje é fantástico. Como destacou o cirurgião Dr. Antônio Couceiro Lopes, a gente vê um salto gigante da ciência aqui. Vai desde abordagens mais tradicionais, usando aminosalicilatos e corticoides para baixar a inflamação, até chegar nos maiores divisores de águas da atualidade, que são as terapias biológicas e os inibidores de JAK. Esses novos tratamentos agem de uma forma genial. Eles funcionam quase como mísseis teleguiados lá no organismo, bloqueando partes hiperespecíficas do sistema imunológico que estão causando a inflamação. É de uma precisão cirúrgica. Finalmente, nossa seção 6, um alerta para a sociedade. O foco em empatia, conscientização e na quebra de tabus. Acontece que a ciência, sozinha no laboratório, não resolve o problema todo. Para dar uma dimensão, os dados mostram que até 55 em cada 100 mil habitantes aqui no Brasil enfrentam essas batalhas. E muita gente faz isso no escuro, se escondendo por causa do estigma terrível que a sociedade ainda tem com problemas intestinais. O cuidado de verdade vai muito além do que acontece dentro de um consultório. O controle a longo prazo exige políticas públicas fortes para garantir que todo mundo consiga acessar as terapias, que são bem caras, exige uma orientação nutricional para adaptar a comida sem perder o prazer, exige demais um apoio psicológico, porque a carga de ansiedade e depressão costuma ser gigante, e claro, exige que a sociedade inteira decida colocar um fim no preconceito. O que traz a gente para a reflexão final? Diante de todo esse panorama que vai desde uma ciência complexa até a necessidade humana de cada paciente, fica uma pergunta ecoando. Como é que o aumento verdadeiro da empatia e ter um diálogo sem tabus podem literalmente transformar as vidas de quem acorda todo dia para lutar contra uma doença invisível? O Maio Roxo está aí para lembrar que a conscientização coletiva é a nossa primeira e mais forte linha de tratamento. Agradeço demais a todo mundo que acompanhou essa análise visual e até a nossa próxima explicação.